o brasileiro médio. Dias atrás eu estava lá em casa conversando com minha irmã, e aí a gente estava conversando e chegamos num impasse. Por que o candidato que está em primeiro nas pesquisas, o candidato Bolsonaro, tinha tanto apoio e apoio espontâneo, já que colam tanta coisa nele, chamando-os de N coisas? Mas para a gente entender esse ponto, a gente tem que primeiro pensar naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso eu chamo esse vídeo de O Brasileiro Médio. Qual é o principal tema do candidato Bolsonaro para a campanha desse ano? Na verdade, é o que ele já vem falando há bastante tempo. O tema da segurança. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro e convivemos com esse problema diariamente. O medo de sair às ruas não nos tem ainda limitado a nossa liberdade de maneira prática, não deixando a gente ir, mas o medo sempre está lá. O medo de sair de casa e tomar um tiro, ou de ser assaltado e ter seu bem subtraído, a impunidade, tudo isso, todos esses temas que giram em torno do tema da segurança são os que são os principais na campanha do candidato Bolsonaro. E qual é a preocupação deste brasileiro médio? E o brasileiro médio, eu não quero aqui falar de colocando num grau, ou colocar aqui numa espécie de melhores e piores. Não, vocês vão entender o que eu quero chegar. Pro brasileiro médio, aquele que você vê na rua todo dia, eu, você, quais são as preocupações desse brasileiro médio? São básicas. Primeira, trabalho. Ele quer trabalhar. Segundo, o salário que ele vai receber desse trabalho. Terceiro, sua família. Quarto, o seu churrasco de final de semana. Quinto, a igreja, a sua liberdade. E também entra nesse aspecto a questão da segurança. Se ele vai sair de casa e não vai voltar com uma bala no peito, direto para o hospital ou direto para o cemitério. Nesse tempo, né, eu não tenho me posicionado de forma tão incisiva como na campanha de 2014, eu achei melhor não, mas nesse passar desse tempo, eu confesso que esse tema da segurança nem é o que mais me toca na questão disso tudo que a gente está vivendo hoje, principalmente nessa campanha presidencial. Mas é interessante a gente entender o movimento disso tudo. Isso tudo não é à toa. Então raciocine comigo. A gente tem que parar um pouquinho para pensar que isso tudo que a gente vive hoje em 2018 não começou agora. Vamos pegar da redemocratização para cá, de 89 para cá. Eu tenho uma teoria, quero estudar mais sobre isso, estudando história, que é a teoria do pêndulo da história. Vamos imaginar a linha, né, a linha do tempo, né, que a gente vive, estamos situados nessa linha do tempo, e dentro dessa linha do tempo tem um movimento pendular, que vai para lá e vai para cá. Até 89, nós estávamos vivendo um regime de exceção do regime militar, que tem os seus males, não estou aqui para defendê-los. E vamos pegar esse pêndulo, vamos imaginar ele à direita. Ele ficou lá preso na direita. Quem estudou física, eu não sou muito bom de física, eu sou formado em filosofia, mas existe um negócio chamado movimento cinético, você está ali prendendo, né, aquilo. Quando ele se solta, como um balanço, imagine uma criança num balanço, ele vai direto para o outro lado, numa velocidade. E a gente foi vivendo isso, não de maneira tão rápida, né, porque o Lula não foi eleito presidente em 89, né, foi o Collor, mas foi um movimento gradativo indo para o outro lado. Collor não era de direita, Collor era um populista, né, que já estava aí, a sua família já estava no meio político há anos, né? Fernando Henrique, Lula, o candidato desse outro lado, né, do PT, ainda mais radical ainda,
e outros tantos candidatos que surgiram aí, até Silvio Santos apareceu na época para ser candidato. E veio o impeachment do Collor, Itamar Franco, que a principal coisa que ele fez foi voltar com o Fusca, depois Plano Real e Fernando Henrique Cardoso. Chegamos na era do PSDB. Fernando Henrique Cardoso, que se a gente for pegar hoje para ver, ele nunca se declarou como direita. Nunca, ele é sociólogo, ele é de esquerda. Portanto, o próprio nome do partido que ele faz parte até hoje é Partido da Social Democracia Brasileira. Social Democracia é um espectro à esquerda, centro-esquerda, nunca foi de direita. Mas a gente acreditava até pouco tempo atrás que era. E nesse movimento do pêndulo, a gente for lembrar quem era nascido, eu era pequeno, mas eu lembro pouco, né? Mas tenho algumas lembranças do final do governo do Fernando Henrique até chegar o movimento, a época da eleição do Lula. Apagão, racionamento, escândalos. Era natural esse anseio por um novo. Estávamos nesse movimento, né, dessa nova democracia, estávamos aí, e surge o novo. Vamos dar espaço para essa galera que apregoava-se para si a moralidade, a ética. Vamos dar espaço a eles. E votam nele com uma expressão, com um voto muito grande. E a oposição do PSDB nunca foi oposição de fato. Nunca foi. Mas mesmo assim, vamos continuar nessa narrativa. O governo do PT começa, os primeiros anos, e o pêndulo vai começando a ir para o outro lado e ficar estagnado ali do outro lado. Nesse movimento, o que acontece? Junto com o PT, né, o PSDB ele é uma esquerda mais light, mas que já deixa preparado todo o caminho para aquilo que o PT iria vir a realizar lá na frente. E aí a gente vê que a prática da própria dialética, do próprio modo de ser do PT, ele é puro suco ali, exprimido daquilo que é o marxismo. É a luta de classes. A luta de classes lá atrás, ela já foi propriamente meio que colocada em xeque na Primeira Guerra Mundial, quando a teoria do trabalhadores do mundo inteiro univos e história da Primeira Guerra Mundial, e seria a chance desses trabalhadores se unir de fato contra essa burguesia, coisa e tal, mas eles matam trabalhadores com trabalhadores. A gente vê que, e eles veem também, que essa coisa de todos os trabalhadores se unirem numa coisa não nacionalista não daria certo. E aí, qual é a prática que a gente vê hoje, até hoje? A questão de um marxismo mais por baixo, mais ali na espreita. E no tempo do regime militar, foi justamente onde os militares, indo contra os comunistas que estavam numa luta armada, o MR8, o VAR Palmares, todos esses movimentos de guerrilha, o pessoal na guerrilha do Araguaia, toda essa galera aí, mas esqueceram de, ou na verdade negligenciaram, não sei, tudo aquilo que acontecia no movimento por trás, mídia, universidade, tudo isso, que a gente tem esse reflexo até hoje. E esse marxismo cultural, como é chamado, né, uma teoria do Gramsci, um filósofo italiano, isso tudo vai se permeando. E ao invés de ser essa luta dos trabalhadores contra a burguesia, você vai dividindo essas classes em outros patamares. É o negro contra o branco, é o pobre contra o rico, é o homossexual contra o heterossexual, é aquele que defende um, defende outro, e você vai dividindo, e a gente entende aquilo que está vivendo hoje. O que isso implica para nós hoje? Quando nós vemos determinadas classes sociais ou movimentos que se veem representadas por esse movimento de esquerda, a gente entende também um pouco o porquê isso aconteceu. Mas a gente também entende que eles ficaram reféns dessa galera. Porque hoje, como a gente viu aí nas notícias, quando o rapaz, aquele maquiador, se colocou a favor do candidato, né, Bolsonaro, toda a galera veio
Falam, não, você não pode chegar até agredir o cara. Quando um negro fala que vai votar, não, mas ele vai, não sei o que, ele é racista. Quando acontece eu sou obrigado a fazer parte desse discurso só se eu entender que eu me faço parte dessa dialética. Mas a gente tem que entender que essa dialética do nós contra eles é, na sua raiz, falsa. Na sua raiz. Mas vamos continuar aqui na nossa realidade brasileira. Ao mesmo tempo, né, voltando lá ao aspecto da segurança, ao mesmo tempo que alguns avanços de fato foram feitos na época Fernando Henrique Lula, graças ao Plano Real, um movimento econômico também do próprio mundo que estava num movimento de bonança, você vai dando crédito, você vai dando dinheiro, vai endividando o pessoal, não, vai fazendo crédito, vai fazendo essas coisas. Mas o próprio movimento da segurança foi caindo. As estatísticas ano a ano aumentando. 40, 50, 60, 70, 80 mil homicídios por ano. 80 mil. Eu falo aqui pra nós cariocas. A gente sabe identificar calibre de tiro. A gente ouve tiro e se sabe que tá longe, nem fica com medo. Pra gente, isso acabou ficando normal. Mas que realidade é essa que parece normal aquilo que não é normalidade? O brasileiro médio, esse é o tema do nosso vídeo, o brasileiro médio é justamente esse que não está preocupado com lacre, que não está preocupado com as questões, não está. O brasileiro médio, e aí eu falo de um outro aspecto e um outro espectro dessa esquerda que a gente tem hoje aqui no Brasil e no mundo como um todo, essa esquerda PSOL, principalmente aqui no Rio de Janeiro, esse discurso deles não cola com o brasileiro médio. Não cola. Sabe por quê? Não toca na sua realidade. Ele não toca. E quando chega um candidato que sai lá do baixo clero, né, 30 anos no Congresso, defendia aquilo que as pessoas que o elegiam o pediam, que era a classe militar, e fazia isso até 2013, mais ou menos. Quando começam a enxergar nos posicionamentos daquele candidato o porquê e conseguem se enxergar, eles não se enxergam no discurso do lacre, não se enxergam no discurso do nós contra eles. Eles se enxergam nesse discurso até mesmo raso, mas enxergam ali a autenticidade. Esse é o ponto. A partir das crises, principalmente crises políticas, 2005 com o mensalão, 2014 com o petrolão, toda essa aura de, como posso explicar, de somos o bastião da moral, que o próprio PT falava, e se você for procurar no YouTube vídeos da campanha até 2002, eles se apregoavam como esses suprassumos da moralidade, a gente vai ver que todo esse discurso foi ralo abaixo. Foi todo embora. A partir de 2013, com aqueles movimentos ainda que as pessoas não sabiam o que eles estavam pedindo. Muitos pediam o negócio da passagem, né, dos 20 centavos. Outros contra a corrupção, de modo muito vago. Outros contra o Feliciano, né, o deputado evangélico que estava na bancada, estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, contra ele. Eram muitas pautas, mas ali já surgia um movimento que não era comum no Brasil. A partir do momento que esse veículo que a gente tem hoje, independente, começa a ser relevante, outras vozes se levantam. E a partir dessas outras vozes se levantando, você começa a fazer uma análise que é verdadeira e ela é própria do ser humano. Confrontar aquilo que você recebe com aquilo que te apresentam. É muito simples. E a partir desses movimentos de 2013, tudo isso começou a mudar. Vem a eleição de 2014, aquela eleição, se hoje a gente acha polarizada, começou naquela época. E depois vem também tudo aquilo
que logo depois vem acontecendo, do movimento do impeachment, panelaço e não sei o que, passeatas gigantescas, muito maiores que de direta já, muito maior do que caras pintadas. E tudo isso é reflexo que a gente vê hoje. Pra gente entender o porquê Bolsonaro tem 32%, que saiu na pesquisa do Ibope de hoje, porque ele tem 32%, você tem que olhar para o lado e ver o brasileiro médio. Olhar até mesmo para si e ver o brasileiro médio. A nova república, fundada em 89, que ficou nessa polarização PT-PSDB, está acabando. O Alckmin, com 5 minutos de TV, com o Partido do Centro todo junto dele, tem 5%. Marina, que se chamava a nova política, tem 4%. Ciro tá lá com 10, dividindo o voto da esquerda com Haddad, e o Bolsonaro com 31. 31. É coisa pra caramba. Se a gente for considerar voto válido, daqui a pouco ele tá se elegendo no primeiro turno. Por quê? Depois daquele movimento de sábado do ele não, justamente aumentou a proporção da intenção de voto pro Bolsonaro. Porque o brasileiro médio não se enxerga como essa turma do lacre. Não se enxerga mais com a turma do PT, ou do PDT, ou da esquerda. Não se enxerga. Na verdade, nunca se enxergou. O que a gente tem que ver é, não podemos também, continuando nesse sistema do pêndulo, deixar que o pêndulo fique retido do outro lado. Seria cometer o mesmo erro do regime militar. Não. Não é isso. Eu, enquanto bacharel em filosofia, estudei filosofia, na tradição aristotélica existe um termo chamado virtus in medium. A virtude está no meio. Esse pêndulo que está indo para o outro lado, só não enxerga quem não quer, não pode, de jeito nenhum, ficar do outro lado. Senão a reação, quando soltar, vai ser a mesma. A gente vai ficar nessa enrolação o resto da vida. Não. A virtude está no meio. Nem um lado, nem o outro. Estamos nesse movimento. Talvez, como a força cinética acumulada é tão grande que ele toque até o outro lado. Não queremos isso. Mas entender tudo aquilo que se acontece e vai acontecer no próximo domingo é entender que tudo isso é fruto do tempo. Eu sou fruto do tempo. Você é fruto do nosso tempo. Nesse conflito de gerações, a gente entende perfeitamente porque a galera dos 30, 40 anos é mais inclinada à questão das pautas de esquerda. É muito, muito simples entender. E é muito simples também entender porque essa juventude hoje de 20, eu tenho 25, de 25, de 20 anos, de 18 anos, está nessa tendência reacionária, nessa tendência mais à direita, conservadora. É muito simples. É reação. Da mesma forma que a eleição do Lula em 2002 foi reação a tudo aquilo que aconteceu, a provável eleição do Bolsonaro é reação de tudo aquilo que vivemos não digo de 2002 de forma mais incisiva, mas de 89 para cá. Não devemos deixar o pêndulo ficar nos extremos. Não. Mas devemos deixar que o meio, não em cima do muro, o meio, a virtude está no meio. Nem muita terra, nem muito ao mar. Por isso, quem é de esquerda e está vendo esse vídeo, entenda o porquê. Repense a sua ideologia. Você que vai votar no Bolsonaro, não deixe também se inflamar num revanchismo. A virtude está no meio. A história está sendo feita e nós estamos vendo. Quem vai contar lá na frente? Não sei. Até mesmo eu estou fazendo história. Mas pode ser nossos filhos, nossos netos. Mas eu te peço, nesse momento, não caminhamos para os extremos. Nenhum, nem outro. Mas possamos ter os olhos para entender a realidade, olhar para a nossa realidade e não pensar em utopias, mas em ver aquilo que de fato a gente necessita. E se a resposta que hoje o brasileiro médio dá é o Bolsonaro, é porque alguma coisa está ali fora do seu encaixe. Então que entendamos aquilo que vai acontecer no dia 7, no domingo. Tenhamos responsabilidade,
tenhamos visão histórica daquilo que estamos fazendo, mas não nos deixemos cegar por aquilo que possam colocar nos nossos olhos ou por aquilo que queiramos ver. Pois a verdade é a adequação do intelecto à coisa, não da coisa ao meu intelecto. A verdade se impõe. Por isso, enquanto servos da verdade, tenhamos olhos e ouvidos para ouvir e enxergar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Uma boa noite, eu sou Fábio Luiz, bacharel em filosofia e estudante de história aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço.